Como? Como está escrito? Amém. Portanto, vós orareis assim. Diante de tudo que os irmãos mencionaram aí, dos feitos de Deus, das ações de Deus, das oportunidades dadas a nós por Deus, nós temos que tomar como referência exatamente essa oração, irmãos. Porque eu não estou pregando ainda não, só estou lembrando do momento, tá? Eu também nem vou pregar, eu quero conversar com você um pouquinho. Porque às vezes nós temos orado e às vezes isso tem sido de forma mecânica. Nós estamos sendo tentados a nos posicionar diante de Deus assim, porque a tecnologia está nos ensinando assim. Você aciona uma tecla aqui agora e você fala em tempo real do outro lado do oceano. Mas o algo é fato. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Esse Pai que é nosso, Ele age. E a sua forma de agir muitas das vezes é diferente do nosso pensar. Porque, grave isso, Ele age contra as circunstâncias. Ele age no meio das circunstâncias. Ele age contra, Ele age no meio, Ele age acima de toda e qualquer circunstância. Porque é Deus. Quando você orar, lembre que você não está conversando aleatoriamente, que você não está num desespero como todos estão. Você está falando com seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora sim, dado o recado, vamos para o segundo recado. Eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite, conforme eu já disse, até porque o objetivo nosso nesta noite é o objetivo de poder agradecer ao Senhor. Eu pensei que eu ia ter só 15 minutos para falar, conforme nós tivemos ontem lá, né? Mas eu vou ter um tempo salutar. Mas ainda assim eu quero só deixar alguns princípios para nós nesta noite. E portanto eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro. Primeira de Pedro, no capítulo 1, primeira de Pedro, capítulo 1. Pedro, depois que ele saúda aos irmãos, interessante que Pedro está falando aqui com um público específico, depois você vai descobrir isso. Pedro, ele passa a dar ação de graças ao nosso Deus. E a partir do versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz-nos assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo, diz agora, apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto mais, do qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que Deus assim nos abençoe. O Dia Nacional de Ação de Graças, meus queridos irmãos, agora um pouquinho da história para você. Ele é comemorado toda quarta, quinta-feira do mês de novembro. Isto é conforme a tradição, porque o primeiro dia de ação de graças nas Américas, ou Nova Inglaterra, aconteceu no ano de 1621. A festa, ela foi feita junto aos integrantes de uma tribo chamada Wampanoag, e diz a história que os colonos ingleses, que foram fundadores de uma outra colônia no estado de Massachusetts, é isso mesmo? É estado, né? É um estado de Massachusetts. E diz a história que, num gesto de delicadeza, um grupo de mais ou menos 90 índios, aqueles 90 índios, eles levaram comida aos ingleses. O cardápio: patos, perus, peixes, milho, e diz que agora na campana eles comiam em volta das grandes mesas. Essas festas eram chamadas de festivais de gratidão a Deus. Era um tempo de agradecimento, principalmente porque Deus tinha dado a chuva no tempo certo, tinha levantado as mãos de obras para o cuidado, tinha dado toda a provisão, e eles estavam tendo uma excelente colheita. No ano de 1789, o presidente George Washington, a história diz que ele teve a ideia de adotar esta ocasião e esta data, e o Washington, ele tornou aquele dia um feriado. O Dia de Ação de Graças. E era interessante que a história também diz que esse dia apontava para algo que também é importante para nós. Apontava, e para muitos chamado de então advento de Natal, porque apontava para a chegada do Natal. Simbolizava a gratidão que aqueles sentiam por poder olhar para trás e ver o cuidado e o direcionamento de Deus para com a vida deles. Igualmente, nós devemos olhar como símbolo da gratidão que nós precisamos continuamente ter para com o nosso Deus. Agora, aqui no Brasil, no ano de 1949, o Congresso Nacional ele votou então esta lei. O presidente Eurico Gaspar
Dutra sancionou. Um pouquinho da história. Mas voltando para o nosso momento aqui, irmãos, a primeira verdade que nós precisamos ter e implorar a Deus para que cultive no nosso coração é que, como crente verdadeiro, nós precisamos trazer no coração uma constante e profunda gratidão a Deus. Como crente verdadeiro, nós precisamos trazer uma constante e profunda gratidão ao Senhor. Por que disso? Quando você olha para o contexto em que Pedro escreve, para o contexto em que esses irmãos estavam vivendo, você vai entender isso. Você vai entender então também o desafio proposto. Porque os cristãos a quem o apóstolo escreveu agora não viviam um tempo de maravilha, não, meus irmãos. Esses irmãos a quem Pedro escreve estavam tendo dias difíceis. Mas o apóstolo conclama a eles para que mesmo naqueles dias difíceis, de lutas, de provações, eles estavam sendo convidados a darem graças a Deus. Graças a Deus. E é esse o nosso objetivo aqui, irmãos. O objetivo do nosso ajuntamento nesta noite é de darmos graças a Deus. Reconhecimento de que Deus é o dono de tudo, sabedor de que tudo que nós temos é dele, que é Ele que nos dá desde a alegria e a felicidade verdadeira que emana do trono da sua graça. Esse culto que nós estamos prestando a Ele nesta noite, ela tem então por finalidade, conforme já nos foi dito no Salmo 103, irmãos, uma ocasião para louvar, para exultar pelo que Ele fez a nós no transcurso desse ano até agora, 27 de novembro do ano de 2025. Vivendo numa sociedade difícil, numa sociedade que não queria muita coisa com Deus, para não dizer que esses irmãos estavam vivendo numa sociedade anti-Deus ou anticristã. Esses leitores a quem Pedro se dirige agora, meus amados irmãos, estavam vivenciando dias difíceis, por exemplo, de maus tratos. Tinham estes senhores perversos, patrões cruéis. Somado a isso, muitos desses irmãos haviam feito união ou casaram-se de forma que não agradaram ao Senhor, conviviam com crentes ou com cônjuges, melhor falando, incrédulos. Capítulo 3, versículo 1, 6, vai dizer isso para você. Muitos desses irmãos, eles estavam, melhor falando, sendo ridicularizados por vizinhos e por amigos que eram céticos. Capítulo 4, você vai testificar isso, ainda no verso 14 precisamente. Irmãos agora estavam sendo ameaçados por uma perseguição religiosa. Você vê isso no capítulo 4, nos versos 12 a 18. Nero estava ali pegando pesado. Como ter dias fáceis numa situação dessa? Aí quando você põe o seu olhar no versículo 9, Pedro desafia esses irmãos. Pedro desafia esses irmãos. Vocês têm uma finalidade. O céu espera vocês. Apesar disso, irmãos, apesar de todo esse contexto, Pedro também nos lembra
como servos de Deus, eles deviam viver exultantes, alegres, com uma alegria acima da média, que ele chama de bendizível, e ele vai dizer, cheia de glória. Mas pastor, você está doido? Sendo perseguido, sendo maltratado, sendo enxingualhado, sendo maldizente, sendo perseguido, como ter alegria? Aí quando você olha para o versículo 6, tem uma adversativa aqui que faz toda a diferença. Pedro vai dizer, nisto exultai. Nisto exultai. Considerando esse tempo presente de dificuldade. E aqui no versículo 6, essas dificuldades, Pedro chama de provações. Mas Pedro lembra a esses irmãos que estas provações, ela tem tempo contável. Mas exultar, por quê? Num contexto e num momento desse. Abra o seu olho. Aí quando você olha para o versículo 13, isso começa a fazer sentido. Nisto exultai. Em quê? Que nós temos um Deus que é Pai, que é eterno de misericórdia. Nisto exultais, que você tem uma esperança. Nisto exultem e jubilem todos vocês, porque vocês têm uma herança. Nisto façam os vossos corações gritarem de felicidade, porque apesar de tudo isso, vocês são guardados pelo poder de Deus. E essa guarda é fiel, essa guarda é atemporal, essa guarda é suficiente, essa guarda é real. Nisto exultais. Nós, amados, como cristãos, assim como nesses dos dias de Pedro, estes precisavam de algo para que pudesse funcionar como um fio de esperança para eles, porque os dias eram maus, e como estes, nós somos convidados a prestar ações de graça a Deus. Primeiramente, conforme já adiantei aqui, dos versículos 3 a 5, Pedro vai dizer: sejam gratos a Deus por suas misericórdias. Sejam gratos a Deus por suas misericórdias. E quando nós falamos de misericórdia, é impossível que nós não lembremos do que o nosso irmão Jeremias nos diz. Exatamente são essas misericórdias, que todas as manhãs, de segunda a sexta, 4 semanas de mês, 12 meses ano, é que não nos faz sermos destruídos, é que não nos faz desesperar, é que não nos faz ser sucumbidos, porque o nosso Deus, conforme está dizendo aqui, é eterno de misericórdia. São a causa de não sermos destruídos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é grande em misericórdia, e por causa da sua misericórdia, Ele agiu a nosso favor, conforme citamos no início. Como que Ele agiu? Como que Ele demonstrou ser misericordioso para conosco? Os versículos vai dizer agora: porque Ele nos regenerou. Quem mais poderia fazer isso por nós? Ninguém. Ele nos regenerou, Ele nos salvou,
que não se confundem, porque diz aqui que Ele nos regenerou para que tenhamos uma viva esperança. Pedro estava dizendo para esses irmãos: olha, esses tempos de dificuldades, eles têm durações, não vão perdurar para a vida toda. É por isso que você tem que ter a viva esperança, e ela nos é dada em Cristo Jesus. É isso que ele fala. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Irmãos, não ignoremos a ação de Deus. Não menosprezemos a bondade de Deus. Não nos esqueçamos do quanto Deus tem se esforçado e se dado por nós. E Ele faz isso não é agora, é desde a eternidade. E revelou-se isso na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado. Nos regenerou para esta viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Ele nos regenerou também, irmãos, não só para que tenhamos esperança e não esmorecêssemos frente à dificuldade. Ele nos regenerou para uma herança. Não é uma herança que a traça corrói. Não. Pedro vai dizer aqui que é uma herança incorruptível. É uma herança perfeita. Uma herança que, por mais que você receba uma herança valiosa aqui na terra, essa herança bilionária, trilionária que você recebe aqui, ela não serve para comparar com essa herança que está prometida e aguardando a todos esses que ele fala no verso 2, que chama de eleitos dele, lá na eternidade. Nós fomos regenerados, meus amados irmãos, para essa herança perfeita que está reservada nos céus para os seus. Deus falando por meio do profeta ou do apóstolo. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma grande e perfeita herança, e nos regenerou para o seu louvor. Versículo 5, Pedro diz que nós somos guardados. É bem verdade. A irmã Olga lembrou aí que ela fez uma busca desde os 3 últimos anos, e agora ela disse por último que ela é grata porque tudo bem agora, né? Mas a guarda da qual Pedro fala da parte de Deus aqui é muito mais eficaz, é muito mais avante do que uma mera guarda, que é muito importante para nós, das dificuldades desse tempo. Deus tem nos guardado, louvado seja o Senhor. Deus tem sido bom para conosco, bendito é o nome dele. Mas Pedro vai dizer agora aqui, irmãos, que Ele tem nos guardado para a salvação. Você entende isso? Deus tem nos guardado para a salvação, que no versículo 5 vai dizer que é mediante a fé. Como não agradecer esse Deus? Sejamos gratos pelas suas misericórdias. Sejamos gratos, irmãos, até mesmo pelas provações. A partir do versículo 6, ele vai acentuar isso para nós, que essa dificuldade para nós, ela tem uma validade aqui, e no versículo 7, ele vai dizer para nós algumas verdades.
As provações aqui, pelo que Pedro vai nos dizer, elas são difíceis, irmãos, mas elas eram necessárias para esse povo. A minha provação, o meu problema, a sua provação, o seu problema é difícil, mas é necessário para você. Se você olhar no livro anterior, a epístola que está aberta, Tiago, no capítulo 1, você vai entender isso. Tiago, ele, a partir do versículo 2, ele fala: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Mas Tiago, que isso, moço? Que isso? Calma, eu vou explicar. Aí ele continua: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela tem necessidade de ter uma ação completa, ou de fechar o seu ciclo, para que sejais perfeitos e também íntegros, e em nada sejais deficientes. Usando a palavra do reverendo Hernando Dias Lopes, né? As provações diárias, aqui acrescento eu, na vida dos crentes, fecho o parênteses, Hernandes diz, ela deve ter um caráter pedagógico. Nós precisamos aprender com os dias difíceis. E Pedro agora, ele olha aqui e ele está dizendo que as provações são difíceis, mas são necessárias. Por que Pedro está dizendo isso? Aí você é obrigado a olhar para o texto, versículo 6 e versículo 7. Por que elas são difíceis? E por que elas são necessárias? Aí você vai ver o versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Entendeu aí? A importância da aprovação na sua vida? É porque sem provação você não vai exercitar a sua fé. É que se as provações não baterem na sua porta, você não vai saber quais são as suas verdadeiras intenções diante de Deus. Se as provações não baterem na sua porta, você não vai saber de que é ou do que é realmente a sua capacidade frente aos dias difíceis. E Pedro aqui vai falar do porquê desta necessidade e do que a nossa fé é mais preciosa. Ele vai dizer para nós que as provações são necessárias, os dias difíceis são necessários para provar o valor da nossa fé. E o valor da nossa fé é mais valioso do que o ouro. Olha isso. Mas na verdade, meus amados irmãos, o ouro não serve para comparar isso. Eu entendo que o profeta, o apóstolo está colocando o ouro aqui como símbolo daquilo que é mais valioso aos nossos olhos, para os homens, porque nós não conseguimos medir a nossa fé. E Pedro está dizendo: valorize os seus dias difíceis, sejam gratos a Deus ainda no meio deles, porque eles provam a sua fé. Então, seja grato pela aprovação. As nossas provações, elas precisam ter uma finalidade. Irmãos, é muito mais comum, é muito mais fácil, é muito mais cômodo
lamuriar, praguejar, amaldiçoar, falar mal. É muito mais fácil, porque está na natureza como um homem. É por isso que, agora lembra-me do Paulo, lá aos Tessalonicenses, quando ele diz em tudo dai graças, ele está dizendo que a gratidão é algo que é muito fina aos olhos dos homens que estão diante de Deus. E Paulo, no contexto do que ele fala ali, ele vai dizer que não se deve esperar gratidão de meninos espirituais. Não se espera gratidão de bebês espirituais. Consegue agradecer a Deus, inclusive nesses dias difíceis, somente os maduros, os que vivem com Deus, os que amam e alimentam-se da palavra, entendem que Deus está em todos os momentos, entendem que o Senhor é capaz de fazer com que avance você no meio das tempestades. Os maduros, os valorosos, os que creem, os que dependem, os que buscam a face de Deus e não se entregam no meio do caminho, esses que conseguem agradecer a Deus, inclusive nesses dias. E Pedro está dizendo a finalidade da aprovação. Sabe por que é só o maduro que faz isso, irmãos? O final do versículo 7, quando ele fala do valor da fé, que é mais preciosa do que o ouro, que quando este é apurado pelo fogo, ele está dizendo que as provações vivenciadas por nós dia a dia, e Deus permite que ela nos alcance, não é para nossa destruição, não é para o nosso distanciamento dele, não é para nós maldizermos a ele. Ele está dizendo que a finalidade da nossa provação, diante lá, para que nós sejamos perfeitos. E aqui no palavreado de Pedro, as nossas provações precisam redundar em louvor e glória ao nome do Senhor. Está ruim? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil? Sim. Bendito seja o nome do Senhor. Está complicado? Sim. Glória a Deus. Eu vou caminhar, porque o meu Deus é comigo. Só os maduros conseguem dizer isso. Só os maduros. Verso 8. As provações também não têm por finalidade, meus irmãos, de nos ensinar a amar mais a Deus, a apreciar mais a nosso Deus, a deleitar-nos mais na e da pessoa dele. Versículo 8: a quem não havendo visto, a mais. Nós não vimos Deus pessoalmente ainda, mas já o amamos. E o amamos não é por nós mesmos, é porque Ele nos amou primeiro. E portanto, enquanto Ele nos ama, amor que chega ao ponto de nos constranger, é esse amor que, quando pulsa no nosso coração, faz olharmos para tudo que está à nossa volta, e ainda quando tudo não vai bem, eu não atribuo isto ao meu Deus, porque Ele é o único que é digno de receber o nosso amor. Bendito é Ele. E na verdade, quando eu digo que Ele é digno de receber o nosso amor, na verdade é respondendo ao amor dele, porque Ele nos amou primeiro. Se amamos, não é por nossa capacidade, é porque Ele nos ensina e nos permite amá-lo. O cristão, finalizando aqui, irmãos, é convidado a dar graças a Deus. O presbítero Edson disse:
Irmã Sheila diz: pela salvação que nós temos. Como não dar graça a esse Deus? Como não externar louvores a esse Deus? Como não elogiar a este Deus? Versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Quando você olha para o que Pedro vai dizer agora, nesse versículo, para o tempo e o contexto em que estes estavam vivendo, embora Pedro lembrasse a estes de que o Deus a quem eles estavam servindo é o Deus poderoso, é o Deus que guarda, Pedro está lembrando aí: olha, ainda que Deus nos livre dos homens maus, ainda que Deus nos livre das guerras, ainda que Deus nos livre dos problemas, ainda que Ele nos guarda de tudo isso de ruim que está acontecendo, sejamos gratos a Ele, porque Ele está nos guardando para a salvação. Esta precisa ser a nossa razão maior de agradecermos a Deus, irmãos. De agradecermos a Deus porque Ele tem nos guardado no meio desse mundo perdido. Ele tem nos guardado diante desse mundo fétido. Ele tem nos guardado diante das atrocidades que nós estamos assistindo todos os dias. Ele tem nos guardado diante de tantas portas do inferno que tem se aberto para seduzir a todo o povo de Deus. E isto é como ele está dizendo: o nosso Deus nos guarda disto, Ele nos guarda no meio disto, mas Ele nos guarda com um propósito muito maior, que é para que nós experimentemos da sua doce, plena e total salvação nos dada por meio de Jesus. Que guarda maravilhosa! Como não agradecermos a esse Deus? Você agradece ou você fica um dia sequer sem agradecer a Deus por Ele ter te salvado, meu irmão? Se você faz, eu te convido a rever isso quando você ora, porque isso precisa ser a nossa primeira gratidão ao Senhor. Irmã Sheila disse: quantos queriam fazer o que nós estamos fazendo nesse momento e não podem? Quantos queriam estar aqui bendizendo aos senhores? São impedidos, impedimento de várias naturezas, mas nós estamos tendo esse privilégio. Portanto, bendito seja o nosso Deus, que é cheio de eternas misericórdias. Agradeçamos a esse Deus. Irmãos, não há dúvida de que alcançaremos o fim da nossa fé. Não há dúvidas. Não há dúvidas. E eu concluo aqui, lembrando a você, de que apesar das lutas, das tristezas, das muitas chateações, dos muitos contratempos que nós temos experimentado nessa caminhada de fé, o cristão verdadeiro, ele é plenamente capaz de achar motivos para dar graça ao Senhor. Portanto, sejamos gratos ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito. Vamos fazer um coro, e eu já passo a palavra de novo para o Samuel aqui conduzindo, cantando. Ontem nós cantamos e hoje de novo o coro do último canto. Qual é o último canto? Vamos pôr de pé? E vamos lá? Só o coro. Te agradeço por me libertar.